Para que a Semana Espírita acontece nesse sábado e vai até o dia 24 no auditório do Colégio Castro Alves, no bairro Carolândia, com vasta programação de seminários, palestras, apresentações musicais, momentos literários com lançamento de livros. Nós estamos recebendo o Dr. Marcos Machado, da comissão organizadora da Semana Espírita, e também com o palestrante de hoje, que será o Dr. Júlio Pérez, que está aqui nos nossos estúdios. Inicialmente, bom dia, Dr. Marcos. Bom dia, Dilson. Bom dia, Fernando. Bom dia, Bárbara. Bom dia aos ouvintes do programa Bom Dia Feira. É com muita alegria que hoje estamos aqui anunciando a abertura da 45ª Semana Espírita de Feira de Santana, que terá como tema central reencarnação e vida. E estamos tendo a honra, Dilson, e aos ouvintes aqui também, de trazer uma sumidade mundial no campo da neurociência, da psicologia, da espiritualidade, que é o Dr. Júlio Pérez. E nós viemos aqui aproveitar esse programa de grande audiência e fazer um convite às pessoas para que possam hoje, a partir das 19 horas, assistir um fantástico trabalho sobre reencarnação em psicoterapia, em que ele prova a reencarnação, através do seu trabalho psicoterapêutico, através da pesquisa de vivências passadas dos seus pacientes. Pois é, então nós estamos com a presença do Dr. Pérez, que ele é psicólogo clínico, doutor em neurociências e comportamento pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, pós-doutorado no Center for Spirituality, isso, da Universidade da Pensilvânia. Ele é autor de estudos brasileiros que investigaram efeitos neurológicos da psicoterapia, não é isso? E também pesquisador de programas de saúde e espiritualidade, além de outras formações de, deixa-me ver, trauma e superação, o que a psicologia e a neurologia e a espiritualidade ensinam. Portanto, essa sumidade, como o senhor fala, que está aqui no nosso Bom Dia Feira, o doutor Júlio Pérez, e vamos ter o prazer de conversar com ele. Bom dia, doutor professor Júlio Pérez. Muito bom dia, uma alegria estar aqui com vocês em feira e, poxa, é uma honra, mais que tudo, poder compartilhar 30 anos de pesquisa, de desafios, É uma linha de pesquisa fronteiriça, porque, afinal, há décadas, a psicologia não considerava a possibilidade da reencarnação. E quando a gente começa a mexer em paradigmas, as resistências aumentam. No entanto, contra provas não há argumentos, A gente foi desenvolvendo aí um bom caminho em relação à eficiência dessa realidade terapêutica que tanto tem ajudado as pessoas com fobias, transtornos ansiosos, depressivos, e que tem em suas dores, em seus sintomas, a etiologia, quer dizer, a origem em um passado mais distante. Então, eu lembro agora, em 2011, quando nós publicamos no periódico Journal of Nervous Mental Disease, que é um periódico inglês antiquíssimo, muito respeitado, o artigo "Deve a psicoterapia considerar a reencarnação?" Esse artigo teve um alto impacto no mundo. Acho que eu sou mais conhecido, querido Marcos, queridos amigos aqui, lá fora do que no próprio Brasil, porque mexeu com a comunidade científica, com a área da saúde mental, porque foi um artigo seminal, Deixou assim a
a grande interrogação: poxa, será que nós estamos fazendo hoje o que deveríamos fazer na psicologia? E assim continua a história, né? Em pesquisas relacionadas a neurociências, eu gosto muito dessa linha de pesquisa. Levamos médiums para a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, para a Universidade de Aachen, na Alemanha, aqui no Brasil, igualmente, para avaliar o que acontece no cérebro durante a comunicação mediúnica. Então, fizemos vários estudos em neuroimagem e mostramos também nesses estudos a evidência de que não é o cérebro do médium que produz esses conteúdos, mas a autoria é espiritual. Então, em poucas palavras, assim, é o tema que nós traremos hoje com muita alegria para a nossa comemoração aqui da espiritualidade, dessa realidade que nos acompanha a todos e com muito critério e responsabilidade. Não sei se o tema que a gente vai abordar agora tem alguma conexão com essa sua informação, mas se discute muito a vida após a morte, né? O pós-morte, as declarações de pessoas que foram dadas como mortas e retornaram à vida e contam fatos, registram fatos que teriam se passado, em que a própria pessoa teria visto o próprio cadáver, fatos que a gente tem, assim, informações na mídia de um modo geral. Eu particularmente tive um momento que há uns 7, 8 anos atrás, eu fui num evento e de repente eu e a Ana Paula aqui, nós chegamos lá, eu fui chegando e uma senhora deu um piripaque e caiu. Sim. Caiu, morta, praticamente. E aí, curiosamente, tinham 2 médicos, doutor Outran, que já está falecido, o senhor conheceu, e aquele foi diretor do hospital Dom Pedro de Alcântara, ou melhor, do hospital regional Clécio Andrade, e deram massagem nessa senhora, respiração boca a boca, durante 20 minutos, ou 25 minutos, ou 30 minutos, e deram a mulher como morta. Bom, não tem jeito. Nisso, tinham chamado o SAMU chegou. O SAMU chegou com 30 minutos de atraso. E quando o SAMU chegou, o pessoal foi agindo e enfiaram lá um equipamento na senhora e a mulher voltou à vida. Foi dada como morta pelas autoridades médicas. Eu estava presente. Até foi um momento triste, fui num evento. E essa senhora voltou à vida, depois de 30 minutos, dada como morta. Bom, evidentemente que ela teve histórias para contar que ela não quis revelar para depois. Mas eu já ouvi muitas revelações que essas pessoas foram dadas como mortas, mas que voltaram à vida e tem alguma história para contar. Isso, de fato, é algo que tem ligação com esse estudo do senhor? Tem ligação no seguinte sentido: são várias linhas de pesquisa que evidenciam a vida após a morte. E essa é uma delas que muitos pesquisadores sérios estão debruçando e continuam com uma atenção muito respeitosa a EQM, experiências de quase morte. Então, por exemplo, tem um estudo multicêntrico envolvendo muitos países, prontos socorros, especialmente de países europeus, que as pessoas colocam um computador, uma tela com imagens aleatórias que ficam girando numa perspectiva lá de cima, que não envolve o campo visual que nós temos aqui, né? E às vezes, quando os pacientes chegam com morte, né, supostamente
o cérebro está flat, né? Está sem atividade, o coração não está batendo e eles são ressuscitados, como o caso que você comentou agora. Esses pacientes, 18% deles têm visões fora do corpo. E o mais interessante é que o cérebro não teria condição de processar esses conteúdos tão nítidos, vívidos, por exemplo, que reconhecem o que estava acontecendo no ambiente hospitalar ao serem atendidos, né, numa situação de urgência. Então, esse estudo tem como objetivo, do Parnia, Sam Parnia, que é um médico que também dedica atenção, além do Peter Fenwick, da Inglaterra, que dedica atenção para esses estados de quase morte, né? Tem revelado aí dados muito interessantes, porque 18% desses pacientes conseguem ver a imagem que está numa perspectiva de cima e que não está no campo visual do nosso staff médico, etc. e tal. E como são imagens aleatórias, quando o paciente, depois de algum tempo, olha, eu vi ali uma tela com uma imagem de Van Gogh. Que tempo foi projetada a imagem de Van Gogh nessa tela que estava acima do campo visual? Olha só, foi exatamente no tempo que ele foi recebido no ambiente do pronto-socorro, o que mostra que o espírito era quem estava vendo e não o cérebro. São muitas as evidências a respeito da vida espiritual e da continuidade da vida espiritual pós-morte. Então, sim, esse tema faz uma íntima conexão com as nossas linhas de pesquisa. A despeito de eu não estar envolvido nessa de EQM, são muitas outras linhas que evidenciam a realidade espiritual. Bom, então, de sorte que hoje o senhor vai dar essa palestra em Feira de Santana, e cujo tema é um tema bastante curioso, né? Porque as pessoas querem sempre saber o que acontece depois da vida, a vida física, né? Afinal de contas, nós temos uma vida espiritual fora do corpo. A reencarnação, que é uma questão que se discute muito, né? Uns acreditam, outros não acreditam. É verdade. Não é verdade? É. Então, essa discussão em igreja, há discussões religiosas também, de instituições religiosas que aqui é uma emissora católica, mas uma emissora também que dá oportunidade de se discutir, não é? Ainda ontem nós tivemos aqui, anteontem, que é a presença do bispo aqui, Dom Zanoni, onde ele colocava isso, que se acolhe a todas as religiões, todas as matizes religiosas, seja africanas ou não, porque o que importa é a discussão, o que importa é que tudo busque o bem, busque o bem-estar da humanidade. Essa abertura é fundamental, né? Fundamental. Uma palavra aqui do bispo, onde a gente percebe que essa discussão hoje interessa a todos, até porque uns acreditam, outros não, mas são evidências que vão trazer o indivíduo a acreditar ou não acreditar em determinados fatos. De modo que essa é uma oportunidade, quero parabenizar aqui o doutor Marcos, que sempre promove, portanto, palestras dessa natureza, eventos como a Semana Espírita, que vai acontecer em Feira de Santana. De sorte que algo mais que vocês queiram esclarecer, eu me sinto muito, diríamos assim, sem a capacidade de fazer uma entrevista como, diríamos assim, vocês precisariam de esclarecimentos, porque eu sou, diríamos assim, um jornalista que busco me informar, mas não ando tão bem informado como as pessoas acham que eu estou. Na verdade, eu quero sempre me informar, quero sempre aprender e sempre verificar os fatos em si. De modo que você fica à vontade para
esclarecer o que o senhor achar por melhor. Muito obrigado. Bom, poderia comentar sobre as duas palestras, né? Uma será às 10 horas. Ele vai falar 10 horas, Dilson. De hoje. De hoje, 10 da manhã, um seminário aqui no Hotel Atmosfera sobre fobias e crescimento pós-traumático. Um trabalho muito interessante, principalmente nesse pós-pandemia. Quem não teve trauma, né? E é uma das linhas de trabalho do Dr. Júlio Pérez, tanto que ele tem um livro intitulado Trauma e Superação. E à noite ele vai falar sobre reencarnação em psicoterapia, a partir das 19 horas, no Ginásio de Esportes do Colégio Castro Alves. Agora, no Atmosfera, 10 horas, as vagas são limitadas, os ingressos praticamente estão acabando. E à noite a entrada é franca. E pedir ao Júlio que ele possa, né, falar um pouquinho o que é que ele vai falar sobre reencarnação em psicoterapia. O que é isso, Júlio Pérez? Eu vou trazer alguns exemplos palpáveis de pessoas que tinham sintomas, procuraram a origem desses sintomas sem encontrá-las, até por sonhos recorrentes ou pesadelos recorrentes, ou mesmo por meio da regressão de memória, encontraram a causa de suas dificuldades em um passado distante, em uma outra vida, de maneira que essas pessoas puderam se desidentificar do passado traumático para atualizarem a percepção no aqui e agora. Porque, veja só, a nossa consciência é muito limitada em relação a tudo que sabemos no âmbito espiritual, que tá aí guardadinho nos nossos inconscientes, né? A nossa sabedoria espiritual e a nossa bagagem espiritual é muito maior do que o que a nossa consciência alcança. Então, por vezes, o que acontece? Eu tenho uma dificuldade, continuo reincidindo nessa dificuldade, sem saber de onde que ela veio, por quê e, afinal, qual que é a origem disso? Do meu medo, por exemplo, de lugares fechados, ou do medo de altura, ou por que eu tenho uma dificuldade específica com o meu pai, ou com meu irmão, ou com um dos filhos especialmente, né? Tendo eu 4 filhos ou 6 filhos, não, é especialmente um deles que aquela dificuldade aflora e me incomoda bastante, etc. Ele vem pedir um carinho, tal. Não, meu filho, vá buscar uma água pro pai. Eu me distancio, há quase uma aversão. Então, essas dificuldades geram muito sofrimento, muito sofrimento. E a terapia por regressão de memória favorece o encontro com essas realidades que deram origem aos sintomas que hoje, porque não são conhecidos, continuam atuando. Então, eu vou falar sobre esse processo terapêutico que consiste em localizar a origem, a percepção do trauma que ficou no passado e continua sendo reencenado em comportamentos inconscientes. Só que quando a gente traz a consciência para essas dinâmicas do passado, a gente tem a possibilidade de sair do passado. Aliás, o passado serve para aprendermos com ele e deixá-lo ir embora. A gente não pode se apegar ao passado. No entanto, quando a gente tem um trauma no passado, esse trauma fica reencenando. É como se esse trauma nos acordasse, né, até em pesadelos, né, para que nós possamos completar os aprendizados e, assim, nos livrarmos daquela dor. Então, a psicoterapia que envolve a regressão de memória tem como objetivo a atualização da percepção. A pessoa ali vai atualizar com as referências do aqui e agora
as boas perspectivas de comportamentos, os comportamentos saudáveis. Quer dizer, eu não estou mais naquele passado em que o meu filho foi o algoz da minha vida, naquela circunstância em que eu fui preso ou que aconteceram situações dolorosas. Não, eu estou aqui numa outra condição. Eu vim como pai para desenvolver o meu amor por essa criança que hoje demonstra um imenso afeto por mim, até com um viés de culpa pelas dores que esse filho me causou numa outra vida. Então, são muitos enredos e muitas histórias belíssimas de reencontros com a perspectiva de evolução. Estamos todos aqui para aprendermos as leis de amor que regem a vida em todo o universo. Então, enquanto esse aprendizado não consolida, né, e de maneira consistente, o trauma continua atuando. Por isso, o perdoar, né? Perdoar é interessante, né? A etimologia dessa palavra vem de perdonare. O melhor. Donare, doação. A melhor doação que você possa fazer. Por quê? Em primeiro lugar, você se liberta dos ressentimentos, da mágoa, e você também liberta o outro para seguir em paz. Então, essa doação envolve o outro e também você. E é um ato de amor. Perdoar anda de mãos dadas com o amor. E tantos outros aprendizados que eu vou mencionar nessa palestra hoje, decorrentes das experiências terapêuticas de pacientes que, claro, me autorizaram, assinaram um termo de livre esclarecimento e deram a permissão para que eu pudesse compartilhar essas histórias tocantes, muito bonitas e que, claro, afetam a todos, né, como bons exemplos inspiradores dos nossos gestos de compaixão, amor, de perdão, de busca para uma qualidade realmente melhor, consistentemente melhor para a existência. Ok. Doutor Marcos, queremos lhe agradecer, desejar sucesso aí a esse evento, essa Semana Espírita que está iniciando. E agradecer também aí ao doutor Júlio Pérez pela sua vinda aqui ao nosso Bom Dia Feira. Gratidão a toda minha, muitíssimo obrigado. Bom, obrigado, Dilson, né? Dizer que, né, nós estamos tendo realmente hoje, né, alguém que no campo da ciência, da saúde, da espiritualidade, hoje no mundo, uma pessoa imensamente respeitada, principalmente no exterior, e Feira de Santana está tendo a honra de ter, né, este cientista aqui conosco. E essa semana nós teremos uma programação vasta. No dia 18 de setembro, Dilson, nós vamos ter aqui um grande músico, que é o Plínio Oliveira, está vindo de São Paulo, já participou de bandas de grandes artistas da MPB, como Francis Raime, né, do grupo ali de Chico Buarque. Ele vai estar celebrando juntamente com a gente o aniversário de Feira de Santana, grandes oradores, e culminaremos com a presença de Divaldo Franco no domingo, dia 24, encerrando a Semana Espírita das 9 às 13 horas, lá no ginásio de esportes do Colégio Castro Alves. Então, as pessoas possam acessar as nossas redes sociais, ver toda a programação. Vamos falar de diversos temas à luz da reencarnação, né? A questão dos relacionamentos de pais com filhos, relacionamentos em família, né? A questão do planejamento reencarnatório, porque determinadas pessoas vêm com algum tipo de doença. Nós vamos ter o doutor André Luiz Peixinho falando sobre isso na sexta-feira, sobre saúde e planejamento reencarnatório. Então, são temas diversos e para participar não precisa ser espírita. Basta a pessoa, né, ter essa abertura para poder dialogar e perceber que existem tantas lições, né,
Existem tantos ensinos, muita coisa para a gente aprender. E é isso que a doutrina espírita nos convida para que, como o Júlio aqui colocou, a proposta da evolução seja a tônica das nossas vidas. Muito obrigado, Dilson, Fernando, a Bárbara, aqui a oportunidade. Obrigado ao doutor Marco, doutor Júlio, e bons eventos para vocês e boas palestras. Espero que a população possa absorver bem esses momentos. De Ricarte, distribuidor de autopeças, linha pesada, linha leve, atacado.